Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de domingo. Estamos todos aqui iniciando mais uma manhã do Evangelho juntos, com o nosso pensamento elevado a Deus, nosso Pai, e o nosso coração aberto ao nosso amado Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos e que a paz do Cristo possa hoje se fazer presente em nosso lar, com a nossa família e em nosso coração. Bom, meus irmãos, hoje, para a gente iniciar o nosso evangelho deste domingo, nós iremos compartilhar aqui uma história que quem nos conta é o querido espírito amigo Humberto de Campos, através da psicografia do nosso amado Chico Xavier. E Humberto de Campos irá contar essa história para nós, titulando ela aí como O Anjo Servidor, e essa história nós encontramos ela completa no livro Luz Acima dele. Aqui, meus irmãos, nós iremos trazer essa história com as nossas palavras. Mas vamos juntos tentar extrair a reflexão e o esclarecimento das palavras de Humberto de Campos hoje, meus irmãos. Então vejamos só, querido espírito amigo, Humberto de Campos, nos conta o seguinte, que havia um anjo que era muito servidor do Senhor. Só que esse anjo, ele precisava de alguém para o ajudar em uma tarefa que ele iria realizar, uma tarefa edificante. E só que ele necessitava de um companheiro que deveria ter algumas características ali. E algumas dessas características deveria ser uma alma recém-chegada ali da terra e, para isso, ele começou então a selecionar um grupo ali de irmãos lá no plano espiritual e a realizar algumas perguntas, como se fosse uma entrevista, uma conversa, para ele conseguir ponderar quais desses irmãos estariam ali mais aptos para realizar essa tarefa junto com ele. Então vejamos só que ele selecionou ali algumas almas. Então ele chegou primeiro de frente para o primeiro irmão, que havia acabado de chegar ali da terra, ou seja, havia acabado de retornar para o plano espiritual. E o anjo dirige-se a esse irmão dizendo: meu irmão, quais são os teus planos? Essa foi a pergunta que o anjo fez. Bom, e este primeiro irmão irá responder: olha, eu estou aguardando a minha entrada no banquete divino. Fui muito religioso, servi a diversas congregações, jamais perdi um culto. Me confessava regularmente, distribuía as esmolas pela conferência a quem me filiara, fiz as penitências. E este irmão continua ali dizendo tudo o que ele fez na terra. E ele conclui: louvado seja o Senhor que me salvou, porque eu entrei aqui na corte celeste. Aleluia e aleluia. Bom, estas foram as palavras da primeira alma que estava ali, naquele mesmo ambiente que o anjo entrevistou ela. Essa foi a resposta. Bom, o anjo concordou ali, ponderou as palavras desse irmão, o que ele tinha realizado na terra, concordou, mas partiu também para entrevistar e perguntar a uma próxima alma, para conhecer alguém mais. Então esse anjo chega perto de um recém-desencarnado, que estava também ali naquele ambiente, e para essa segunda alma ele pergunta: amigo, que esperas por tua vez? E este amigo recém-chegado aí do plano terreno diz: eu busco a herança de meu Deus. Eu vivi a religião reformada, guardei a fé acima de tudo.
nunca faltei aos meus cultos. Fiz a leitura diária da Bíblia enquanto estive na terra. Fui combatente de Cristo, condenando-lhe os inimigos. Contava com a remuneração de meus serviços agora no meu juízo final. No entanto, reconheço hoje que a minha glória pode estar apressada. Habitarei à direita de meu Senhor para sempre. Bom, mais um irmão recém-chegado da terra e que dedicou a tua vida a Jesus ali. Ele diz: olha, eu vivi a religião reformada, guardei minha fé, nunca faltei aos cultos, fiz a leitura diária da Bíblia. Ou seja, o anjo perguntou para ele o que ele esperava. E ele começou ali a desenrolar tudo que ele tinha feito na terra no caminho do bem. O anjo ouviu pacientemente, mas precisava também conversar com mais alguns irmãos que ali estavam. E ele parte para um terceiro. E ele pergunta: que aguardas, meu irmão? O que aguardas? Bom, e este terceiro irmão estava radiante e respondeu: eu fui espiritista. Preparo-me para a jornada da demanda lá dos mundos felizes. Doutrinei os espíritos das trevas, pratiquei a caridade em todos os setores, fui simples e paciente. Em tempo algum, estive ausente das minhas sessões. Cultivei a pregação sistemática dos princípios que eu abracei em nome de Deus. Confiei-me invariavelmente aos bons espíritos. Agora, como é natural, entrarei nas posses dos meus bem-eternos. Ou seja, o anjo até o momento havia aí conversado com 3 irmãos recém-chegados no plano espiritual. Cada um desses irmãos, até o momento, é de uma religião diferente. Este último aqui, espiritista, pelas palavras de Humberto de Campos. Então, o anjo ouviu tudo que esse irmão falou, tudo que ele ponderou, como ele esperava alcançar os mundos felizes, porque ele tinha vivido a caridade aqui na terra. E o anjo concordou ali com tudo que ele disse, mas partiu para um quarto e último irmão que ele deveria conversar. De frente para esse irmão, ele diz: que projeto traçastes, meu amigo? Essa é a pergunta do anjo para ele. E esse irmão, o quarto, vai responder: eu, gaguejando assim um pouco inseguro, e ele diz: para dizerem com verdade, nem eu mesmo compreendo a minha presença entre esses justos e piedosos. Fui trazida a este recinto constrangidamente. E de repente, esse irmão começa a chorar. Ele tá ali com aquele pranto engasgado, com aquelas lágrimas nos olhos. E de frente para o anjo ele coloca: eu fui ateu, por infelicidade minha. Eu não admitia a sobrevivência da alma. Não sei, francamente, se cheguei a praticar algum bem no mundo. Eu apenas busquei sempre a execução dos meus deveres de humanidade, atendendo às diretrizes de uma consciência reta. Eu procurei levantar os fracos e os abatidos e proporcionar ensejos de aprendizado e serviço àqueles que eram ignorantes e ociosos, como se fizesse para mim mesmo. Eu não esperava recompensa nenhuma. Tantos sofredores, porém, eu encontrei no caminho terrestre, e tanto trabalho vi no planeta aguardando braços fortes e generosos que, sabendo hoje da existência de uma justiça misericordiosa e infalível no céu, muito me envergonho da minha descrença que adotei na terra. Embora procurasse lutar
para ser um homem digno, e se me fosse concedido formar algum projeto, devo assegurar que o meu único desejo é regressar à Terra e cooperar mais ativamente na felicidade dos nossos semelhantes. Bom, com muita surpresa, o anjo ouviu aquelas palavras desse irmão. Um irmão que ponderava ali que enquanto ele estava na terra, ele não acreditava em Deus, ele não acreditava na eternidade da vida, mas que quando ele adentrou no plano espiritual, a visão dele mudou. E ele diz: eu tentei fazer o que eu pude no caminho reto na terra. E hoje o meu desejo é que eu possa retornar para lá para ajudar mais ativamente ainda na seara divina, pois agora eu compreendo as coisas. E o anjo ouviu essas palavras humildes desse irmão e ele coloca: sim, então vamos. Todos os que permanecem neste átrio de repouso merecem a bênção divina. Os 4 são suscetíveis de serem erguidos até aqui. Foram homens de elevada expressão na melhoria do mundo. Todavia, para servir imediatamente aqui ao meu lado, eu prefiro um irmão que não tenha o pensamento prisioneiro no salário celestial. Preciso de um cooperador liberado das complicações do pagamento. E sem mais delongas, desceu em companhia do ex-materialista a fim de atender a serviço urgente na terra. Ou seja, dos 4 irmãos, o anjo escolheu aquele que era um ex-materialista, ou seja, que não acreditava em Deus, mas que quando adentrou na vida espiritual, seus olhos se abriram e ele percebeu a grandiosidade da justiça divina. E aí o anjo escolhe exatamente este irmão para o ajudar na tarefa dele. Meus amados irmãos, vamos focar aqui no grande ensinamento que esta história é realmente um conto, uma história que Humberto de Campos traz para todos nós. Dessas palavras do querido irmão, nós conseguimos tirar tantos ensinamentos para nós, mas hoje eu convido a todos nós a olharmos com mais delicadeza para perceber que esses 4 personagens que Humberto de Campos traz são 4 almas muito boas. 4 almas que, dentro da consciência deles, buscaram, dentro dos limites do que eles conheciam, viver o bem da forma deles. Cada um seguiu um caminho na Terra. Cada um adotou uma religião aqui na Terra. E tinha também aquele que era ateu, não tinha nenhuma religião. São 4 almas totalmente diferentes. Mas dentro do contexto que eles viveram na Terra, foram 4 almas que abraçaram o caminho do bem, da maneira deles. E é muito bonito quando a gente percebe isso, que Humberto de Campos traz essas 4 diferenças para nós e ao mesmo tempo almas com o mesmo propósito de viver uma vida reta, uma consciência mais elevada, de viver o caminho do bem. É muito bonito porque isso quebra um pouco o preconceito que nós carregamos, o julgamento que nós ainda carregamos perante aqueles irmãos que não compartilham da mesma crença, da mesma religião ou das mesmas ideias que nós, meus irmãos. Olha só, porque aqui na Terra, frequentemente, nós ainda temos o julgamento com quem é de uma crença, de uma doutrina, de uma religião diferente da nossa. E essa história de Humberto de Campos é um valioso ensinamento de que na vida espiritual, quando nós retornarmos, ninguém perguntará de qual religião a gente foi ou de qual doutrina nós estivemos presente, mas olhará o bem que nós fizemos. Porque sabe o que foi interessante nesses 4 irmãos aí que conversaram com esse anjo? Que em nenhum momento o anjo perguntou qual foi a religião deles. Em nenhum momento. O anjo precisava de alguém para trabalhar ao lado dele ali, para servir ao bem, certo?
E diante dessas quatro almas, ele não pergunta em nenhum momento para selecionar quem ele desejava, qual foi a religião que esse irmão teve na Terra. Não. Mas ele perguntava sobre pensamentos mais elevados. O que aquele irmão desejava ali naquele momento? O que aquele irmão ele buscava ao retornar à vida espiritual? Então ele foi analisando isso. Só que os irmãos que foram entrevistados, todos falaram qual religião eles estavam, o bem que eles fizeram, as obras que eles edificaram aqui na terra no caminho do bem. E o que isso nos mostra, meus irmãos? Que existem muitos caminhos para servir a Deus. Existem muitos caminhos para seguir a caridade, para viver o amor, para poder viver com Jesus, meus irmãos. E cada um de nós aqui na Terra escolherá um desses caminhos, segundo seja que mais simpatiza com o nosso coração. Escolheremos o caminho do bem, uma doutrina, uma crença, uma religião que mais simpatiza com o nosso coração, com a nossa visão de mundo, com os nossos valores. E tudo bem com isso, meus irmãos, porque Humberto de Campos firma aqui para nós. O mais importante é que a gente viva o bem, viva a caridade, viva o amor, coopere com Deus. Cada um de nós reencarnará em um contexto diferente, em um núcleo diferente. Cada um de nós tem deveres, compromissos e missões diferentes. E pode sim acontecer de cada um de nós ter um plano reencarnatório dentro de uma religião e ser diferente, meus irmãos. Por isso, meus irmãos, sempre cabe para todos nós que temos o nosso coração aberto a Jesus, nos lembrarmos que o nosso mestre Nazareno, o Cristo, sempre teve respeito para com todos que pensavam desde da mesma forma que Jesus, também para com aqueles que pensavam de uma forma diferente. Jesus sempre respeitou, ajudou, amparou e abraçou a todos, sem distinção. Então que possamos guardar esse ensino do Cristo, carregá-lo em nosso coração e também manter o respeito, manter, meus irmãos, o olhar generoso para com todos, independente das ideias, das crenças ou da religião que esse irmão escolheu para a caminhada dele terrena, pois cada um de nós escolherá ou abraçará aquela religião e aquela crença que mais lhe toca e que mais lhe afeiçoa. Então, dentro dessa historinha do querido Humberto de Campos, vamos levar aqui para nós uma mensagem. Todos esses irmãos recém-chegados da Terra, que haviam acabado de desencarnar, habitaram o mesmo plano espiritual. Todos esses irmãos, esses 4, chegaram no mesmo plano vibratório espiritual. Mas cada um deles teve uma religião diferente, um caminho diferente, uma ideia e uma visão diferente lá na Terra. Mas os 4 viveram o caminho do bem, de formas diferentes. Então, quando desencarnaram, foram para o mesmo ambiente, tanto que o anjo foi lá se encontrar com eles, não é mesmo? Que essa mensagem fixe em nosso coração para nossa compreensão de que para seguir a Deus, nosso amado Pai, existem muitos caminhos. Então cabe a gente, como um coração cristão, como almas que se colocam como servidores de Jesus, a ter o respeito, a compreensão e sempre a caridade para com todos, sem distinção. Porque lá no mundo espiritual, meus irmãos, os títulos aqui da Terra são apenas passageiros. Lá no mundo espiritual, irá ser questionado é o bem que nós fizemos, o que nós desejamos servir ali de caridade,
quais são os tesouros eternos do nosso coração. Bom, meus amados irmãos, vou convidar para a gente encerrar aqui hoje a nossa mensagem, essa mensagem inspirada no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1. Esta mensagem que ela foi também, meus irmãos, inspirada nessa história de Humberto de Campos, chamado Anjo Servidor, e que tem tanto para nos ensinar. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, desejamos a todos um excelente domingo, meus amados irmãos, e fiquemos em paz. Lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. E que assim seja.